Essa é a história de Lee Seo-jun, que virou o mais forte do mundo simplesmente cultivando com seus monstrinhos de estimação e até evoluindo eles. Tipo aquelas abelhas venenosas que viram uma abelha robusta. Quer dizer, uma abelha fofinha com jeitão humano. Só que nem sempre foi assim pra ele. Tudo começou há 10 anos, quando uma misteriosa torre negra apareceu em todo lugar. A torre era tão resistente que nem uma bomba nuclear conseguia destruir. Um dia, as pessoas começaram a sair da torre e compartilhar suas experiências com o mundo, em detalhes. Depois elas disseram que foram sugadas por um portal e acabaram lá dentro dele. Ao entrarem na torre, elas ganhavam poderes inacreditáveis. Se a conquistassem, poderiam levar grandes recompensas e itens míticos, como um bilhete dourado que deixava pessoas comuns entrarem e também despertarem poderes. Nosso herói Sejun sonhava em comprar um bilhete e entrar um dia, mas de repente um buraco negro apareceu bem ali atrás dele no meio do vazio. Assustado, Sejun encarou o buraco, com o coração disparando pela chance de realizar o sonho de verdade. Ele fechou os olhos, achando que seria engolido como os outros. Mas, para surpresa dele, o buraco negro não tinha levado Sejun para lugar nenhum, para canto nenhum. Confuso e alarmado, ele murmurou: "Por que ainda estou aqui?" Antes que desse tempo de pensar direito, o buraco começou a encolher. "Não, meu futuro!" gritou desesperado. Sem querer desistir do sonho, decidido a entrar na torre a qualquer custo, Sejun se jogou no buraco negro com tudo, sem a menor noção, sumindo na escuridão. Sentia o coração batendo forte no peito, imaginando onde iria parar. Quando finalmente emergiu, ele estava confuso e desorientado, porque no primeiro andar da torre deveriam existir lustres luxuosos iluminando tudo ao redor. Mas aquele lugar era uma caverna de rochas, com a única saída sendo um buraco no teto. Frustrado, ele gritou: "Onde diabos eu estou preso e sozinho?" Nosso protagonista se viu numa situação desesperadora dentro da torre misteriosa que tanto queria entrar. Ele passou o dia inteiro procurando uma saída sem parar, e para decepção dele, a única era o buraco lá em cima. Mesmo assim, teimoso, ao escalar a parede para alcançar a abertura, o buraco no teto parecia impossível, a menos que ele fosse o Homem-Aranha. Enquanto pensava no próprio destino, o alarme do celular tocou bem alto de repente e o assustou. Mesmo perdido naquele lugar estranho, o alarme confirmou que fazia exatamente um dia desde a chegada. Com fome e desnorteado, ele vasculhou seus poucos suprimentos. Apenas uma garrafa de água, 27 tomates cereja, 10 cebolinhas, 7 abóboras, batatas doces e uma maçã lavada. Precisava fazer os mantimentos durarem o máximo possível. Então decidiu comer a maçã primeiro, sentindo a doçura e o alívio momentâneo que isso trazia. E cada mordida nos outros vegetais crus dava um prazer inesperado, com sabores e texturas virando uma surpresa deliciosa. Depois de comer uma batata doce e 5 tomates cereja, Sejun pegou uma cebolinha e enterrou a parte branca da raiz na terra macia, onde a luz entrava. Em seguida, plantou 2 batatas doces do lado esquerdo e tomate cereja do lado direito. De repente, o chão sob os pés do protagonista tremeu violentamente, e a onda de choque percorreu seu corpo, fazendo-o estremecer de dor e confusão. "O que está acontecendo?" murmurou enquanto tentava se recompor. Ele notou que a luz que vinha do teto da caverna tinha virado um azul sinistro. Seus olhos se arregalaram em descrença quando um dragão negro colossal apareceu no céu, bem acima dele ali, e o rugido reverberou por toda a caverna. A visão da criatura majestosa voando, banhada pela luz azul, deixou ele maravilhado naquele instante. Antes de conseguir processar aquilo, sua visão turvou e ele desmaiou por completo. Ao despertar, o protagonista ainda tentava se orientar. Ficou surpreso ao descobrir que tinha ficado inconsciente por 2 dias inteiros. O choque só aumentou quando ele se virou e encontrou uma árvore adulta atrás dele. Ali mesmo. "O quê? Uma árvore? Não era uma cebolinha que eu plantei? Quando ela cresceu tanto? Será que cebolinha cresce desse jeito em 2 dias?" pensou. Ele não conseguiu evitar a dúvida. Será que o poder misterioso da torre afetou não só a cebolinha, mas também a outra árvore? Para a surpresa dele, além do que tinha plantado, ele viu que 52 brotos de tomate cereja também tinham surgido. Decidido a aproveitar os novos recursos, começou a colher a cebolinha gigante. A tarefa foi mais difícil do que ele imaginava, mas no fim conseguiu colher toda a safra. Curioso com o sabor daquela planta estranha, deu uma mordida cuidadosa. Só que era tão ardida que seus olhos lacrimejaram e o rosto ficou vermelho. Na mesma hora, correu para o lago ao lado e bebeu um pouco de água para se acalmar, jurando que nunca mais comeria aquilo cru. Para aliviar a língua, ele começou a comer tomate cereja, achando que o sol nunca se punha ali. Só que não era isso. O fenômeno da lua azul acontecia no 10º andar e mergulhava tudo numa escuridão temporária. 10 anos se passaram desde o surgimento da torre, e a Guilda da Fênix conseguiu limpar até o 37º andar. Quase não havia informações sobre os andares acima do 30º, mas ele sabia por vídeos do YouTube que esqueletos vagavam pelos andares. 10 goblins. No 11º andar tinha goblins, no 20º havia orcs, e do 31º em diante, monstros-aranha. O que deixava Sejun encucado era o dragão. Ninguém mencionou dragões nem criaturas tipo lagarto na torre. "Em que andar eu estou?"
Ele se perguntou deitado. Imaginou se estaria num andar tão alto que ninguém tinha alcançado. Nesse instante, gotas de água caíram no rosto dele e ele se levantou rápido. Estaria chovendo na torre? Ele ouvira dizer que o clima era sempre agradável e, ao olhar para cima, o céu estava limpo. Mesmo assim, ele viu algo se mexendo rápido bem ali e crescendo. Assustado, achando que podia ser um monstro, a criatura se aproximou e revelou ser um coelho fofinho, babando na plantação. Sejun ficou surpreso e se perguntou se o coelho também era um monstro de verdade. O coelho pulou do teto e ele correu para pegá-lo, mas o bicho usou a cabeça dele como trampolim e pousou no chão. Em seguida, pulou até os pés de Cebolinha ali mesmo, e Sejun percebeu que aquele coelho era diferente. O coelho apontou para os pés de Cebolinha e logo perguntou se ele podia comer. Ele respondeu e entendeu que o coelho queria comer. Arrancou uma folha de Cebolinha e entregou ao coelho, que a aceitou rápido. Enquanto o coelho devorava a folha, Sejun disse que podia comer mais se quisesse. Ele percebeu que as plantas já tinham crescido de novo, e nesse ritmo, teria que colher 2 vezes por dia. Só que o coelho começou a falar, e Sejun notou que não era com ele. Ele olhou para a entrada da caverna e viu outra coelha se aproximando. Ela pousou e entregou um chapéu de palha à primeira coelha, e um regador, e os dois ficaram na frente dele. Sejun se surpreendeu ao ver outro coelho e pensou que os dois deviam ser parentes. Ele perguntou se eram casados, e eles confirmaram na mesma hora, sem hesitar. No dia seguinte, vemos os coelhos mexendo na terra felizes, enquanto Sejun pensa em como tudo isso aconteceu. Ontem, depois que se apresentaram, eles disseram que queriam morar na caverna junto dele. Eles estavam tão fofos tentando convencê-lo que Sejun sentiu que podia morrer de tanta fofura. Ele aceitou o pedido deles com uma condição. Disse que não poderiam morar ali de graça, mas que se ajudassem na fazenda, ele deixaria. Sejun achou que isso ia desanimar um pouco, mas em vez de hesitar, eles pularam nele e começaram a se aconchegar. Agora ele está sentado no canto, observando os coelhos trabalharem. Ele acha que eles estão usando a fofura para controlar ele, mas deixa passar. Antes de prosseguir com o vídeo, vale dizer que deu muito tempo e esforço para fazer tudo isso aqui. Então se você ainda não fez, lembra de deixar seu apoio para mim, porque isso realmente exigiu muito tempo e esforço. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, por favor, de coração. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia esse canal. Sem vocês, nada disso sai do papel. Sério, de verdade mesmo. Agora sim, voltando para a história. Sejun pergunta se as ferramentas que eles usam são itens especiais. O coelho marido tem um regador que parece ter água infinita. E Sejun não tem certeza, mas a coelha esposa parece ter um bolso mágico com todas as ferramentas da fazenda lá dentro. Sejun admite que está morrendo de inveja e queria muito ter um assim. Que cena boa! Os coelhos terminaram de colher as cebolinhas e estão loucos para mostrar pro Sejun. Ele manda eles secarem as cebolinhas e vai checar o resto das plantações. Mas os dois ficam encarando ele com olhos ansiosos, quase implorando. Eles fazem uma pergunta, e Sejun entende na hora o que eles querem saber. Ele diz que eles passaram no teste e agora podem morar na caverna. Os coelhos pulam de alegria com a notícia, começam a tagarelar, correm para um canto da caverna e gritam bem alto: Sejun! 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 Sejun fica pensando o que eles estão aprontando agora. A esposa entrega uma pá pro marido e ele começa a cavar sem parar. Em pouco tempo, ele monta uma casinha para os dois ali dentro, de barro e folhas, bem ajeitadinha. A esposa coloca uma coroa de flores na porta e chama o marido para entrar. Mas ele está acabado de tanto cavar e construir, quase não se aguenta em pé. Sejun se aproxima e elogia. O coelho marido foi brabo por levantar uma casa tão rápido. O coelho faz joinha, orgulhoso, como se dissesse pronto. Mas aí sente a mão da esposa no ombro. Ela está corada, com um sorriso tímido e aponta fofinha para a porta, insistindo. O marido fica apavorado, com cara de quem sabe o que vem aí. Mas a esposa puxa ele para um momento de amor. Sejun ouve os barulhos vindo da casa e deseja boa sorte pro coelho. Mas por dentro chora de inveja por ele ter uma esposa. Só que isso passa rápido e Sejun volta pro canto dele. Ele diz que era um tédio ficar sozinho na caverna, e que agora, graças aos coelhos, tem companhia e algo fofo para cuidar. Então ele se joga na cama feita de folhas de cebola e descansa mais confortável. Em certo momento, ele sentiu o cheiro de queimado, e do nada, as costas começaram a arder. Sejun levantou num pulo e rolou no chão, jurando que estava pegando fogo. Ainda sem entender, ele olhou ao redor e viu o motivo. A garrafa plástica cheia d'água estava funcionando como uma lente, queimando as folhas secas de cebola. Sejun tinha visto num programa famoso de sobrevivência que esfregar 2 folhas secas podia fazer fogo. Ele tentou por horas e não conseguiu. As mãos estavam doloridas, o suor escorria e o tempo ria dele. A frustração e a decepção só aumentavam. Mas quando ele já ia desistir, uma faísca minúscula apareceu. E a animação voltou na hora, no peito, como se fosse milagre. Ali mesmo. Curiosos com a bagunça do Sejun, os coelhos saíram da toca para ver. Ele pediu ajuda para soprar as brasas, enquanto usava a garrafa como lente e mexia nas folhas secas. Os 3 insistiram juntos e finalmente as folhas explodiram em chamas. Vitorioso, Sejun ficou feliz demais por ter aprendido a fazer fogo.
Ele decidiu cozinhar as cebolinhas no fogo aberto. Assou um talo, tirou a casca queimada e deu uma mordida bem de leve. Para surpresa dele, a cebolinha cozida ficou tão boa que ele soltou um grito de alegria, dizendo que estava deliciosa de verdade. Na mesma hora, e já foi assar outra. Os coelhos, curiosos com a mudança absurda do sabor, resolveram testar também. Eles assaram uma folha e quando provaram, os olhos brilharam com a felicidade de sentir um gosto novo e gostoso. Sejong ficou feliz porque pela primeira vez em dias ele comeu até ficar cheio. Depois de descobrir o fogo com a ajuda dos coelhos, ele fez tochas com folhas de cebolinha e espalhou pela caverna. Isso facilitou muito se mover por ali, especialmente nas partes mais escuras, como perto do lago. Ele estava próximo da água com uma tocha na mão quando viu algo se mexendo lá dentro. Um peixe saltou bem rápido e Sejong tomou um susto tão grande que quase não desviou daquela boca aberta. O peixe pulou com tanta força e caiu em terra firme, sem conseguir voltar para a água. Foi a primeira vez que Sejong viu um peixe naquela caverna. Ele pensou se o bicho tinha sido atraído pela luz da tocha, e estava certo. Assim, Sejong descobriu que existiam peixes ali. Ele matou o peixe e assou no fogo, até a pele ficar dourada, crocante e soltando um cheirinho bom. Mesmo sem tempero, ficou muito gostoso, e Sejong viu os coelhos babando e pedindo a parte deles. Ele ficou chocado porque não esperava coelhos comendo carne, mas como eles eram basicamente monstros, ele achou que fazia sentido. Alguns dias depois, a lua azul voltou e Sejong percebeu que nesse andar ela aparecia a cada 30 dias. Ele usava um notebook e um carregador portátil para manter o celular e acompanhar a data, mas os dois já estavam no limite e ele não conseguia mais usar. Então Sejong começou a riscar os dias na parede da caverna com uma pedra. Já foram 61 dias, ele disse. E alguns dias atrás rolou algo insano. Sejong viu o coelho marido exausto saindo da casa e sem perder tempo, um monte de coelhinhos saiu correndo. Eram os filhotes do casal, que tinham nascido recentemente e já estavam apegados ao Sejong, que virou tipo um tio para eles. E parecia que eles tinham decidido que ele era o colchão oficial da turma. Os coelhinhos correram direto nele, pularam com tudo e derrubaram Sejong no chão. Era fofura demais e ele não se cansava. Mesmo com eles mordiscando o rosto dele, Sejong ria e curtia a companhia. Ele olhou para o coelho marido, claramente sem dormir direito, e disse que criar filhotes devia ser puxado. Mas para agora, ele cuidaria dos bebês por um tempo, e o casal poderia descansar e tomar café da manhã. Os pés de tomate cereja começaram a florescer, e Sejong levou os coelhinhos para ver. Os bebês brincavam pela fazenda enquanto ele inspecionava as plantas. As flores abriram e, mesmo sendo de tomate, Sejong achou que tinha um jardim cheio de florzinha bonita para todo lado, que viraria fruto, só que precisava polinizar, e ele teria que fazer isso na mão. Sejong usava um galinho para polinizar as flores, mas tanta flexão e tanto esforço já estava cobrando o preço nas costas dele. Um coelhinho enfiou o focinho numa flor e saiu com o pólen grudado na cara. Ele espirrou e Sejong começou a rir, mas então Sejong percebeu uma coisa: os pés de tomate finalmente começaram a dar frutos. Depois de tanto tempo, o trabalho duro estava aparecendo. Sejong comemorou os primeiros frutinhos e dançou feito criança, rindo alto com os coelhinhos. Na véspera da lua azul, Sejong se preparou para aguentar. Ele apagou o fogo e guardou um pouquinho de folha ainda acesa para reacender depois, sem perder tempo nenhum. Ele vestiu roupas improvisadas de folhas de cebola, achando que isso bastaria para se manter aquecido e bem escondido. Os coelhos também voltaram para as casas, porque era hora da lua azul. A lua azul estava chegando. Algo assustador sempre acontecia quando ela surgia, mas Sejong estava confiante de que sobreviveriam como nas anteriores. Ele pensou que seria tranquilo de novo, igual sempre, e se escondeu. A lua azul começou, e monstros passaram a gritar por toda a floresta lá fora, longe. Sejong não estava com medo, mas estava tão exausto que ele estava perto de apagar. Para se preparar para uma situação improvável, tipo um monstro farejador aparecer bem na entrada, ele já tinha escondido coisas com um cheiro bem forte, e agora se encolhia num canto. Só que, como era difícil saber quanto tempo tinha passado, ele estava ficando cansado de esperar, com olhos ardendo e o corpo de frio. Os gritos dos monstros também não ajudavam. Estavam longe, mas ainda assim faziam ele tremer. Enquanto Sejong torcia para a lua azul passar sem incidentes, ele ouviu um rugido alto. Era diferente e bem mais intenso do que os outros. Seguindo em direção à caverna, esmagando árvores grandes sob os pés, a criatura se aproximou da entrada. Pequena demais em comparação ao seu tamanho. O monstro olhou para o buraco e tentou enxergar lá dentro, deixando Sejong imóvel. Ele sentia medo da criatura enorme parecida com um urso à sua frente, mas por sorte, ainda não havia sido notado. Pensou que precisava se esconder melhor antes que fosse visto. Tremendo, pegou a mochila e começou a se mover devagar e em silêncio. No entanto, levar a mochila acabou sendo um erro. Enquanto recolhia seus pertences, alguns objetos caíram e a garrafa vazia bateu no chão, fazendo um som alto. O ruído chamou a atenção da fera.
Sejun olhou assustado para o que deixou cair e depois para o monstro, que agora tentava espiar dentro da caverna. Ele gritou de medo e o urso rugiu de volta. Pouco depois, Sejun foi encontrado desacordado, com os coelhos tentando acordá-lo. Como os filhotes não conseguiram, o pai deu um tapa nele, fazendo-o despertar ainda assustado. Antes de perder a consciência, ele perguntou aos coelhos o que tinha acontecido durante a lua azul. Ao olhar ao redor, percebeu que tudo havia terminado. O coelho marido explicou que o encontraram inconsciente após ele desmaiar ao ver o monstro. Sejun quis saber o que ocorreu depois. Ele contou que ficou paralisado quando a criatura tentou forçar a entrada da caverna e apagou após o rugido. Ao lembrar do ocorrido, Sejun estremeceu. Ele quase morreu nas mãos daquela fera. Sentindo frio, a coelha fez uma fogueira grande e improvisou um cobertor com folhas de cebolinha. Sejun sentou-se diante do fogo com os filhotes aconchegados nele. A coelha trouxe peixe assado e ele agradeceu enquanto comia. Percebeu que o monstro provavelmente notou o cheiro da comida. Talvez outra criatura tenha distraído a fera, ou a entrada pequena tenha impedido a invasão. Mas o monstro foi embora sem causar danos. Ainda assim, não havia garantia de segurança se voltasse. Ele concluiu que teve sorte. Dessa vez escapou, mas da próxima poderia ser diferente. Depois de tudo que enfrentou para sobreviver, não queria morrer. Decidiu que precisava continuar comendo bem e se manter vivo. Enquanto se alimentava, o coelho marido se aproximou querendo mostrar algo. Sejun o seguiu e encontrou um tomate cereja maduro. Porém não era comum, era azul e brilhava sob a luz. Ele ficou surpreso, mas a cor não foi a primeira coisa que notou. Abaixou-se e tentou pegar o fruto azul, perguntando-se por que tinha aquela cor. Enquanto pensava nisso, uma janela surgiu informando que ele havia completado a missão de colher o fruto com a energia da lua azul. Sejun ficou chocado ao ver a interface diante de si. A mensagem mudou e dizia que o gerente da torre estava interessado nele por suas conquistas. O gerente vinha observando atentamente, mas não estava satisfeito. Confuso, Sejun se perguntou o motivo. O gerente não estava contente e o coelho marido também não entendia o que acontecia. Sejun descobriu que não era um convidado oficial e que sua presença era considerada um erro. O gerente pretendia eliminá-lo para apagar essa falha. Chocado, perguntou se ter ido parar ali tinha sido engano. Com raiva, disse que então deveria ser enviado de volta imediatamente. Mas a janela informou que o mestre da torre queria matá-lo para eliminar qualquer prova do erro. Ele ficou perplexo. Ele gritou para a tela dizendo que realizou um feito incrível e, em vez de recompensa, estava sendo ameaçado. A janela ficou em silêncio por alguns instantes. Em seguida, uma nova mensagem apareceu, mudando seu humor de medo para surpresa. O gerente estava despertando seus poderes. Uma aura envolveu seu corpo quando a mensagem surgiu. Ele confirmou que havia despertado oficialmente dentro da torre. Ansioso, aguardou para descobrir qual classe receberia, esperando algo como mago, porém foi designado fazendeiro da torre com proficiência em Ifrank. Toda a empolgação desapareceu. As janelas explicaram que ele nunca ficaria doente, teria afinidade com a natureza e ganharia experiência ao colher. Sejun ficou surpreso, pois só conhecia classes como guerreiro e mago. Como poderia existir fazendeiro? Ordenou que o sistema abrisse sua janela de status e viu que seu talento era comum e todos os atributos estavam em 1. Ele encarava a palavra comum frustrado. Tentou jogar o tomate azul no chão dizendo que não precisava dele, mas ao ver os coelhos assustados parou. Percebeu o impacto de suas ações. Olhou para a plantação e para o tomate em sua mão. Não estava sozinho naquele cultivo. Todos trabalharam para chegar ali. Então decidiu continuar cultivando e os coelhos ficaram satisfeitos. Ao observar o tomate azul, uma janela revelou que era um tomate cereja mágico, com poder da lua azul. Além de saboroso e nutritivo, aumentava permanentemente 0,05 de marca-passo quando consumido. Ele ficou surpreso ao perceber que era um item real. Mesmo com o efeito pequeno, era permanente e fortalecia atributos. Sentiu orgulho por ter cultivado algo assim. Porém, o gerente ainda observava insatisfeito. Enquanto agradecia aos coelhos, surgiu nova missão: oferecer o tomate azul ao gerente. A recompensa seria um item ligado à sua classe. A penalidade por recusar era a morte. Ao ler isso, Sejun ficou apreensivo. Perguntou se era brincadeira. Acusou o administrador de chantagem e disse que deveria pedir corretamente se quisesse o fruto. Após desabafar, sentiu leve alívio. Mas, ao lembrar da pena de morte, ofereceu o tomate azul. O fruto desapareceu e a missão foi concluída. A janela exibiu a recompensa e ele se animou ao lembrar que era ligado ao trabalho. Abriu a notificação. A recompensa era habilidade de costura nível 1. Aumentava levemente a chance de germinação ao plantar sementes. Sejun ficou desapontado, mas aceitou que, sendo agricultor da torre, não poderia esperar muito. Depois foi até a parte escura com uma tocha e encontrou um peixe que saltou em direção à luz. Usando um porrete de talos de cebolinha, golpeou-o até cair em terra firme. Era uma piranha que ele havia matado. A janela informou que ganhou 2 pontos de experiência por isso. Aquela foi a 5ª piranha capturada, totalizando 10 pontos. Depois de despertar como fazendeiro, passou a acumular experiência. Pescou várias piranhas durante dias seguidos, até alcançar o nível 2.
Ele pensou em continuar pescando, mas sabia que não era prudente. Não deveria matar criaturas sem necessidade, e os peixes eram sua principal fonte de proteína. Se exterminasse todos, perderia alimento. Assou os peixes e chamou os amigos para comer. Os coelhinhos estavam mais famintos que os pais, e correram até ele, recebendo o peixe embrulhado em folhas. Estavam crescendo e comiam cada vez mais. Antes de deixar que comessem tudo, pediu que reservassem parte para os pais. Outra vantagem do despertar era poder ver informações sobre os coelhos. Eles aceitaram a divisão satisfeitos. Eram coelhos brancos fazendeiros, um tipo que ele nunca tinha ouvido falar fora da torre. Pelo nome, concluiu que eram especializados em cultivo, não em combate. Provavelmente por isso não eram conhecidos. Enquanto comiam, o casal trocava gestos carinhosos, e Sejun imaginava o passado deles. Supôs que poderiam ter perdido suas terras antes de encontrar a caverna. Queria saber se tinham um lar para onde voltar, mas não conseguiam se comunicar bem. Fora termos simples de agricultura, não havia entendimento. Comentou isso com o coelho marido, dizendo que gostaria de se entenderem melhor, mas o coelho não compreendia a fala humana. Confuso após a refeição, ele sugeriu voltar à plantação. Era um dia importante. Ao chegarem, encontraram tomates perfeitamente maduros. Sejun ficou impressionado. Estavam melhores que os anteriores. Os coelhos também se alegraram. Ele disse que era hora da colheita, pois trabalharam muito para aquilo. Começaram a colher um por um. Sejun estava nervoso ao colher o primeiro tomate. Sua mão tremia enquanto os coelhos observavam. O fruto se soltou facilmente. Ele comemorou dizendo que era seu primeiro tomate cereja perfeito. Janelas surgiram informando que recebeu 10 pontos de experiência por colher um tomate mágico maduro. Ele ficou surpreso ao saber que aqueles tomates também eram mágicos, assim como o tomate azul. Leu que ao consumir, queimava 10 gramas de gordura e aumentava 0,1 marca-passo por 10 minutos, acumulável até 1 hora. Era item grau E, com validade de 30 dias, e registrava seu nome como cultivador. Ele ficou impressionado ao perceber que, se 10 fossem consumidos juntos, poderiam aumentar 1 ponto inteiro de marca-passo temporariamente. Decidiu colher os demais. Quase todos eram tomates mágicos maduros, exceto um verde, que rendeu 7 pontos. O tomate verde voltou a ser comum. Concluiu que já havia colhido o suficiente e pegou um para provar. O coelho bateu os pés irritado. Sejun percebeu que estavam chateados e se desculpou. Disse que todos trabalharam juntos e deveriam compartilhar igualmente. O coelho marido ainda parecia contrariado, mas pegou um tomate. Sejun sugeriu comemorar juntos. Ao morder o fruto, sentiu como se estivesse deitado na grama sob um céu limpo. Um sinalizador subiu ao céu e explodiu como fogos de artifício. Ele se levantou surpreso. O aroma fresco e o sabor agridoce se misturavam. A sensação lembrava um festival de verão. Uma lágrima escorreu ao recordar essas memórias. A coelha perguntou ao marido se ele entendia, mas ele não sabia. Guardaram os tomates restantes sob folhas de cebolinha. Sejun deitou-se observando os filhotes. Pensou que já estavam grandes o suficiente para ajudar. Preparou um colchão e máscara de folhas. Estava exausto e acreditava que o dia seguinte seria tranquilo. Adormeceu rapidamente, mas surgiu uma nova missão: oferecer 100 tomates mágicos. Tomate cereja ao gerente da torre. A recompensa seria uma habilidade relacionada ao trabalho, e a penalidade continuava sendo morte. Como estava dormindo, não percebeu a notificação. O sistema começou a tocar como alarme e o acordou. Irritado, entregou os 100 tomates. O gerente concedeu a recompensa. Ele reclamou que estava sendo forçado e esperava algo mais útil. Ao abrir, descobriu habilidade colheita nível 1. Permitiria colher frutos em condição ideal, mesmo se verdes ou maduros demais. Inicialmente ficou desapontado, mas ao testar com o coelho marido, percebeu que funcionava. Sempre que colhia fora do ponto, a habilidade ajustava automaticamente para o estado ideal. A proficiência aumentava conforme usava. Sem precisar esperar o amadurecimento exato, o processo ficou mais rápido. Após a colheita, comentou que levariam o restante para casa. Porém, outra missão surgiu. Já esperava algo assim, mas não esperava que viesse sem recompensa. Chegou a chamar o gerente de ladrão, embora reconhecesse que a habilidade anterior tinha sido útil. Mesmo entregando os tomates, o coelho marido ficou surpreso. Sejun não percebia que estava entrando em um ciclo repetitivo. O gerente continuava enviando exigências cada vez maiores. A quantidade de tomates aumentava progressivamente, até que a exigência final chegou: 500 tomates sem recompensa. A penalidade por recusar permanecia a morte. Desta vez, tomado pela irritação, Sejun recusou de forma firme. Sejun começou a reclamar em voz alta, dizendo que o gerente já havia levado centenas de tomates, que ele mesmo precisava comer pelo menos 2, e que os coelhos também precisavam se alimentar. O gerente respondeu friamente que aquilo não era problema dele, mas sim do fazendeiro, e mandou Sejun parar de protestar e entregar imediatamente os tomates cereja. Isso deixou Sejun ainda mais irritado.
pois afirmou que trabalhou duro por vários dias e sofreu muito para cultivar e colher aqueles tomates. O gerente insistiu que o trabalho dele era apenas semear e colher, algo simples, e pediu que ele não exagerasse como se fosse algo grandioso. Foi nesse momento que o gerente ultrapassou completamente os limites ao dizer que Sejun deveria apenas obedecer às ordens sem questionar. Sejun respondeu que era exatamente por isso que não queria entregar os tomates. Ele estava sendo forçado e nem sequer recebia reconhecimento pelo esforço. Além disso, a compensação oferecida era baixa demais para alguém que se dizia gerente da torre. Aquilo só provava que ele era um empregador incompetente. As palavras de Sejun e a mágoa evidente em seus olhos surpreenderam o gerente. Ele não havia percebido a situação dessa forma antes e tentou se desculpar, mas Sejun já estava comendo tomates enquanto provocava deliberadamente. O gerente ficou furioso ao ver Sejun comendo os próprios tomates diante dele. Disse que estava irritado porque ele estava se aproveitando da situação. Ameaçou matá-lo ali mesmo se não atendesse ao pedido. Mas Sejun agiu como se aquela ameaça não fosse nada demais e entregou apenas 5 tomates. Disse que daria o restante depois, pois precisava alimentar as crianças também. Atrás dele, 2 coelhinhos brigavam por um tomate enquanto o pai tentava separá-los. O tomate desapareceu diante dos olhos deles e o gerente declarou que daquela vez haveria um acordo. Sejun agradeceu ao gerente e... a janela de mensagem desapareceu logo em seguida. Ele riu sozinho ao perceber que o gerente parecia prestes a se desculpar, mas não teve coragem de fazê-lo. Então comentou em voz alta que o gerente da torre era mais simples do que ele imaginava. Agora era o 91º dia desde sua chegada, e o 4º evento da lua azul estava começando. Sejun estava sentado em um canto escuro da caverna, comendo tomate cereja um após o outro. Ele tinha ouvido dizer que pessoas com marca-passo alto conseguiam suportar melhor os rugidos dos monstros, e por isso continuava comendo os tomates. Mesmo assim, esperava que nada como da última vez acontecesse novamente, enquanto desejava que o tempo passasse mais rápido. Suas plantas começaram a brilhar intensamente sob a luz azul da lua. Sejun percebeu que a energia estava sendo absorvida por um dos tomates, que gradualmente se tornava azul. Ele mal podia esperar para colhê-lo, mas logo percebeu que não eram apenas os tomates. Até as folhas das batatas doces estavam emitindo brilho. O desejo de verificar tudo pessoalmente tomou conta dele, e caminhou até a plantação. Com as próprias mãos, começou a desenterrar as batatas doces. E ficou impressionado com o resultado. Agora segurava uma batata doce azul, repleta da energia da lua azul. Quando consumida, ela aumentava permanentemente a força em 0,5 pontos. A janela do sistema informou que ele havia colhido uma batata doce imbuída com a energia da lua azul, o que lhe rendeu uma grande quantidade de experiência. A proficiência da habilidade de colheita também aumentou e seria aprimorada. Em seguida, Sejun colheu o tomate azul, segurando a batata doce em uma mão e o tomate na outra. Pensou que estava segurando o mundo inteiro. Porém, essa felicidade foi interrompida por uma nova missão. E não era apenas uma missão, mas 2 ao mesmo tempo. Sejun precisava oferecer ao gerente ambos os produtos energizados pela lua azul. Não havia recompensa para nenhuma delas, e a penalidade continuava sendo a morte. Ele achou exagerado exigir 2 missões simultaneamente. Se recusasse, o gerente poderia matá-lo ali mesmo. Então teve uma ideia. Ofereceu 500 tomates comuns ao gerente, dizendo que precisava concluir a missão anterior primeiro. O gerente aceitou rapidamente e declarou que estava satisfeito com os tomates cereja. Ainda assim, perguntou por que Sejun ainda não havia entregue as colheitas energéticas. Sejun pediu desculpas por ter chamado o gerente de simples mais cedo. Sugeriu que deixassem o assunto para outro dia e prometeu entregar as colheitas depois. O gerente concordou com a condição. Sejun então olhou para os itens em suas mãos e pensou no que fazer, mas no fundo já sabia a resposta. Jogou o tomate azul na boca e sentiu o sabor explodir. Era como reviver o festival de verão e os fogos de artifício novamente. Assim que terminou de comer, a janela informou que seu marca-passo havia aumentado permanentemente em 0,5 pontos. Em seguida, embrulhou a batata doce em folhas de cebolinha e colocou-a na fogueira. Pensou que seria melhor com papel alumínio, mas as folhas serviam bem. Comentou que esperar por uma refeição deliciosa era um dos momentos mais felizes que existiam. A lua azul terminou e os coelhos apareceram logo depois. Todos tinham perguntas ao vê-lo preparando algo diferente no fogo. Ele disse que eles chegaram no momento certo e apresentou a batata doce imbuída com a energia da lua azul. O aroma delicioso fez os coelhos salivarem. Sejun comentou que não era muita coisa, mas que deveriam compartilhar entre todos. Porém, o coelho marido se colocou à frente da família e impediu que aceitassem. Os filhotes ficaram tristes ao ouvir o que ele disse. Sejun entendeu a mensagem. O coelho queria que ele comesse sozinho, pois só havia um Sejun ali. Tocando por aquele gesto, agradeceu ao coelho marido por pensar dessa forma. Mesmo concordando em comer sozinho, escondeu o fato de que já havia comido antes. Descasca a batata doce e dá uma mordida. Mas estava quente demais e queimou a língua, cuspindo imediatamente o pedaço. A batata caiu no chão enquanto ele gritava de dor. Os coelhos olharam para o alimento caído. O coelho marido tentou pegar um pedaço, mas os filhotes foram mais rápidos. Pegaram e comeram, porém também estava quente demais e cuspiram logo em seguida. Os coelhinhos começaram a chorar e o pai ficou abatido por não ter comido nada e por a batata ter sido desperdiçada.
Mais tarde, Sejun registrou isso em seu diário, dizendo que comeu algo quente demais para o próprio gosto. Alguns dias depois, anunciou aos coelhinhos que começariam a plantar brotos de batata doce. Eles ficaram confusos e Sejun explicou que os filhotes estavam proibidos de comer brotos por enquanto. A notícia foi um choque devastador para eles. Os brotos eram seus petiscos favoritos ultimamente e começaram a protestar. Cada um reagiu de forma diferente, mas Sejun afirmou que a decisão era final. Se continuassem comendo, não sobraria nada para plantar na nova área. Ele tentou convencê-los dizendo que teriam batatas doces ainda melhores no jantar, mas que, em troca, precisavam ajudar no plantio dos brotos. Decidiu expandir a área da fazenda para cultivar mais batatas doces e precisava da cooperação dos filhotes. Assim que mencionou petiscos especiais, os olhos deles brilharam e a saliva começou a escorrer. Sejun mandou que começassem o trabalho, e eles carregaram os brotos para plantar. A mãe estava colhendo cebolinhas enquanto Sejun pediu que deixasse uma planta florescer para obter sementes. Concluiu que precisava plantar sementes para transformar algo em item na nova área expandida. Os filhotes trabalhavam duro. Um cavava buracos enquanto o outro colocava os brotos. Porém, em um canto, um deles não resistiu e mordeu um broto escondido. O pai deu um tapa nele por isso. Sejun também colhia tomates e recebia várias mensagens do sistema. Ele subiu de fazendeiro nível F para nível E, e seus atributos de trabalho foram fortalecidos. Também percebeu que havia alcançado o nível 8. Para comemorar, decidiu preparar o lanche um pouco mais cedo. Colocou tomate cereja em espetos feitos de ossos de piranha limpos. Nesse momento, recebeu uma mensagem do gerente da torre. O gerente estava observando o que ele cozinhava. A mensagem desapareceu rapidamente e Sejun considerou que não era nada importante. Continuou assando os tomates e chamou os coelhos para comer. Eles largaram o que estavam fazendo e correram até ele, recebendo espetos especiais. A janela informou que, devido ao cozimento, os tomates ficaram mais macios e doces. Cada coelho pegou um espeto, animado para comer. Sejun comentou que era fácil transportar e comer dessa forma, mas avisou que estava quente e que deveriam soprar antes. Mesmo assim, eles já estavam mordendo. Depois disse que, como os brotos estavam plantados, poderiam colher algumas batatas doces para o jantar. Ao colher, encontrou 5 em uma planta. Leu as informações e descobriu que eram batatas doces da força. Tinham um efeito semelhante ao tomate mágico, mas aumentavam 0,1 de força por 10 minutos, acumulável até 10 vezes em uma hora. Também quebravam 10 gramas de gordura e ajudavam no funcionamento do intestino, benefício válido até para não despertos. Ele comentou que agora tinha 15 batatas doces, colhendo 5 para cada uma plantada, o que era um ótimo resultado para a primeira colheita. Ele viu um broto caído e o plantou, achando desperdício deixar até mesmo um único para trás. Recebeu mensagens dizendo que a proficiência em costura aumentava por causa daquela ação. Percebeu que até plantar contava como costura e concluiu que precisava plantar tudo sozinho para subir a habilidade. Pediu aos filhotes que parassem imediatamente. Enquanto isso, no escritório, o gerente tentava reproduzir o que Sejun havia feito. Ele assou tomate cereja em um espeto na fogueira, mas ao provar cuspiu alguns, pois estavam queimados e amargos. Ficou pensando no que tinha feito de errado, já que os humanos pareciam comê-los com prazer. Ao provar novamente, sentiu o sabor doce se espalhar. Usou a bola de cristal para observar Sejun e o viu comendo batata doce com os coelhos, o que o deixou furioso. Ele gritou perguntando como podiam começar a comer batata doce sem ele. O grande dragão negro alienígena Fritone enviou imediatamente uma missão exigindo uma batata doce assada. Não havia recompensa e a punição era a morte. Sejun respondeu que não estava com vontade de cumprir e pediu para adiar. O gerente exigiu na hora e ameaçou consequências. Sejun disse que havia apenas uma batata doce restante e perguntou qual seria a recompensa. O gerente pensou por um tempo e revisou a missão, adicionando uma habilidade ligada ao trabalho. Sejun considerou justo e ofereceu a batata doce. Ao abrir a recompensa, descobriu a loja de sementes nível 1. Com ela, poderia comprar um produto a cada 30 dias dentro da torre. Ele comentou que era uma recompensa incrível e que deveria ter recebido antes. Ativou a habilidade e a loja abriu. Antes disso, o sistema verificou o histórico e constatou que não havia transações anteriores. Então Sejun pensou em algo importante. Como faria compra se não tinha dinheiro? Recebeu mensagem dizendo que, por ser o primeiro novato, teria serviço básico oferecido pela loja. Ao entrar, uma moeda da torre apareceu diante dele, deixando-o surpreso. A moeda era usada dentro da torre e tinha alto valor no mundo exterior. Abriu a loja e viu que no nível novato, podia visualizar 3 sementes aleatórias e comprar apenas uma. As opções eram 1000 sementes de pimentão vermelho, repolho ou cenoura por 0,1 moeda da torre cada. Ele achou o nome loja de sementes adequado, pois só vendia sementes. Pensou no valor alto da moeda, mas precisava escolher. Pimentão e repolho seriam bons juntos, porém não podia comprar os dois, nem tinha recursos para processá-los ali. A única opção restante era cenoura. Ao dizer cenoura, todos os coelhos voltaram a atenção para ele. Perguntou o que havia,
e eles demonstraram claramente que queriam cenouras. Sejun repetiu a palavra só para ver a reação novamente, até levar um chute no rosto do coelho marido por perder tempo. Então comprou as sementes por 0,1 moeda da torre. Recebeu também uma milha da loja, que poderia usar para aumentar o nível. Precisaria de 100 pontos para subir. As sementes vieram em uma bolsa elegante. Ele comentou que a bolsa parecia mais valiosa que as sementes. Recebeu mensagem do gerente dizendo que estava satisfeito com a compra e fez uma careta. Registrou em seu diário que adquiriu sementes de cenoura na loja. Ele e os coelhos estavam animados para plantar, mas alguém os observava de longe. Uma abelha grande e fofa pairava próxima, curiosa com a celebração. Aproximou-se um pouco mais para observar melhor. A cena mudou para o casal de coelhos descansando perto do local do plantio das cenouras. Sejun percebeu que, mesmo antes de brotarem, os coelhos tinham forte afinidade com cenouras. Decidiu deixá-los aproveitar e tirar uma soneca. Planejava depois polinizar flores e colher cebolinhas. Enquanto fechava os olhos, um coelhinho se aconchegou ao lado dele, mas de repente ouviu um zumbido perto da orelha. Tentou afastar o inseto sem acordar totalmente, mas o som persistiu. Frustrado, murmurou que um inseto não podia aparecer naquele momento. A curiosidade acabou vencendo. Ele finalmente se levanta para investigar o que estava causando o zumbido insistente. Para sua surpresa, encontra uma abelha gigante e estranhamente adorável pairando diante dele. A abelha o observa com curiosidade. E Sejun gagueja por um instante antes de exclamar que ela era fofa demais para ser real. Ainda assim, presume que aquele inseto só podia ser um monstro disfarçado. Ele a chama com cautela, tentando confirmar sua verdadeira natureza. Porém, sua expressão muda quando lê o nome. Abelha venenosa. O medo domina imediatamente. Ele se vira para perguntar aos coelhos se aquilo era perigoso, mas o casal já havia se escondido às pressas na toca com os filhos, claramente apavorado com a presença da abelha venenosa. Sejun fica indignado ao vê-los fugir e grita, chamando-os de covardes. Seu rosto se contorce enquanto pergunta como puderam abandoná-lo daquela forma. Buscando mais informações, ele consulta o gerente da torre. O gerente explica que abelhas venenosas são criaturas carnívoras que caçam monstros usando ferrões altamente tóxicos. Esses ferrões representam grande ameaça, e o gerente aconselha Sejun a manter distância imediata. Ao ouvir que a abelha se alimenta de carne, Sejun sente o medo crescer. Para ele, aquilo deixa de ser uma abelha comum e passa a ser algo assustador. Conforme ela se aproxima lentamente, ele tenta desesperadamente espantá-la, dizendo que é apenas pele e ossos e não tem carne suficiente para valer o esforço. Ele chega a implorar que ela o poupe. Mesmo assim, a abelha continua avançando. Desesperado, Sejun apalpa o chão com a mão livre, procurando algo para se defender caso fosse atacado. Para sua surpresa, ele segura um galho quebrado de tomateiro com uma única flor ainda presa. Sejun levanta a improvisada arma e sugere que a abelha se contente com a flor em vez dele. A abelha observa a flor com atenção. Ele permanece tenso enquanto ela se aproxima, mas quando abre os olhos novamente, percebe que ela está apenas sugando o néctar da flor. Sejun fica surpreso ao perceber que não estava sendo atacado. A abelha parece satisfeita, quase tranquila, e ele começa a questionar se o gerente tinha certeza absoluta sobre aquilo. Sem receber resposta, uma lembrança simples surge em sua mente. Abelhas gostam de néctar. Ele se aproxima com cuidado e comenta que, se ainda estiver com fome, há muitas flores ao redor. Ele praticamente a convida a se servir à vontade. A abelha venenosa voa animada para outra flor e continua o trabalho. Sejun suspira aliviado, percebendo que seu medo inicial talvez tenha sido exagerado. O que parecia uma ameaça acabou se tornando uma descoberta útil. Ele entende que com a presença da abelha, não precisará mais polinizar manualmente os tomates. Seu olhar se volta para a família de coelhos escondida atrás da pedra. Ele lança um olhar de reprovação, lembrando que fugiram sem pensar nele. Questiona como tem coragem de voltar agora. Os coelhos se aproximam tentando acalmá-lo, agarrando-se a ele com expressões adoráveis. Sejun afirma que ainda está bravo, porém nesse momento, a abelha retorna depois de terminar de polinizar as flores. Ela voa diretamente até ele, fazendo-o recuar até encostar na rocha. Ele pergunta se ela ainda não está satisfeita, preparado para qualquer reação. Para sua surpresa, a abelha pousa gentilmente em sua barriga. Sejun ajusta a camiseta, tenso, mas percebe que ela não tem intenção de machucá-lo. Na verdade, parece apenas procurar um lugar para descansar. Ele a observa dormir e acha aquilo estranhamente fofo. Ainda assim, uma pequena parte dele permanece apreensiva, e ele pergunta baixinho se ela não pretende picá-lo. Para sua surpresa, os coelhos também não fogem dessa vez. Sejun percebe que ganhou mais uma história para registrar em seu diário. Sua família na caverna agora tem um novo membro. Algumas semanas passam desde o primeiro encontro com a abelha, e a colheita de tomates já está pronta novamente. A parede onde ele marca os dias agora exibe 24 marcas, cada uma representando 5 dias, indicando que já está ali há 120 dias. Sejun continua colhendo diligentemente. Enquanto a coelha cuida das mudas de cenoura, os coelhinhos brincam ao redor e às vezes atrapalham o trabalho. Quando chegam perto demais, ele os repreende e manda que vão brincar mais longe. Eles saem correndo despreocupados, absorvidos em suas próprias brincadeiras. Observando-os,
Sejun comenta que devem aproveitar enquanto ainda são jovens. A abelha venenosa pousa em seu ombro nesse momento. Ele pergunta se ela já se fartou de néctar por hoje. Reflete que várias semanas se passaram desde que ela apareceu e se tornou parte da rotina da família. Ele informa que logo será a hora do almoço, e a abelha parece animada, esfregando suavemente a cabeça nele. Ele comenta que a abelha desenvolveu um padrão. Trabalha pela manhã nos campos e à noite retorna para a floresta fora da caverna. Graças às contribuições dela, sua carga de trabalho diminuiu bastante. Ele chama os coelhos anunciando que é hora de comer, e todos correm animados. Ele acredita que a abelha talvez nem tenha uma colmeia para voltar, talvez sempre tenha sido solitária. Independentemente disso, ela encontrou um lugar naquela família incomum, e todos a aceitaram enquanto compartilham a refeição. Seju segura um talo de cebolinha verde assado, e a abelha pousa sobre ele. Recentemente ela começou a cuspir mel, e o mel escorre sobre a cebolinha quente, criando uma combinação inesperada. O sabor adocicado da cebolinha assada se mistura ao mel pegajoso. Sejun dá uma mordida e exclama que está incrivelmente doce e deliciosa. Os coelhos também aproveitam a novidade, saboreando a comida com entusiasmo. Ele comenta com a abelha que no começo teve medo ao descobrir que ela era venenosa, mas rapidamente percebeu o impacto positivo que ela trouxe. Graças a ela, agora tem mel e produtividade maior na fazenda. Enquanto come, agradece pela ajuda. Diz que em alguns meses talvez consuma tanto mel que rivalize com os ursos. De repente, surge uma mensagem do mestre da torre demonstrando satisfação com seu progresso. Porém, quando ele tenta ler melhor, a mensagem desaparece. Dias se passam e ele percebe que a lua azul se aproxima novamente. Observa as marcas na parede enquanto os coelhos continuam brincando. Mesmo que nada terrível tenha ocorrido nas últimas vezes, ele sente um leve desconforto. Sabe que tudo pode mudar a qualquer momento e espera que aquela lua azul seja tranquila. Já é o 121º dia desde que se perdeu. A lua azul ocorre a cada 30 dias.